Um minutinho só. Aí, pronto. Opa. Bom, vamos lá então, moçada. Vamos começar então, vou falar um pouquinho, né, um tema que está saindo agora, o Sérgio me ajudou um pouco depois também nesse, com um protocolo que deve sair logo aí também. Então vou dar uma pincelada, mais ou menos o que a gente vai usar aí em relação ao pronto-socorro, então, né? Então, para introduzir, então, a gente está sentindo isso já nos últimos tempos aí agora, né? O aumento com o crescimento da Oncodor aí, acho que está aumentando muito os atendimentos dos casos oncológicos aí na pediátricos aí lá no pronto-socorro, né? Então, e tem uma tendência de um maior crescimento ainda, né? E tendo isso em vista, uma maior também número de intercorrências devido à doença, né, da própria doença, ou então pelo tratamento quimioterápico aí também, então, né? Dentre os sintomas, então, os mais comuns são diarreia, vômito, dores e febre, né? São os mais comuns sintomas aí que a gente vai ver aí no dia a dia do pronto-socorro, né? E aí o tema da aula, inclusive, é uma ressalta especial aí para a febre nesses pacientes neutropênicos, então, tá? Então, o que seria essa definição aí agora de neutropenia, né? Neutropenia é a contagem do número de neutrófilos menor que 500, né? Ou menor que 1000, com uma previsão de queda nas próximas 48 horas, então, tá? Isso aí dependendo do ciclo quimioterápico, né? Geralmente a gente fala diretamente com um oncologista que fala, vai cair mais, ainda está acima, está em 700, 800 leucócitos, aí, neutrófilos, então tem uma tendência a cair nos próximos dias, aí, nas próximas horas, então já é considerada uma neutropenia febril, então, né? E a febre é definida como a temperatura axilar superior a 37,5, medida 3 vezes em 24 horas, com intervalo superior a 4 horas, cada uma delas, ou uma medida isolada superior a 38 graus Celsius. Tá, então essas são as definições aí. Ops. Espera aí que foi aqui. Então, uma abordagem inicial aí, então, só para lembrar, o paciente oncológico deverá ser sempre prioridade no atendimento devido a um risco potencial de desfecho desfavorável com elevada mortalidade. Tá? Então, esse seria o principal aí, ele tem que ser priorizado sempre por causa do risco maior que ele tem, né? E retirado também dos outros pacientes. Então, uma abordagem inicial, o que é importante a gente saber, então, né, na questão de uma boa anamnese, aí para a gente saber como a gente abordar e até ter esses parâmetros aí para discutir com um oncologista também responsável, tá? Então, acho que é esse que é o importante, então, que a gente saiba para ter uma boa, reportar bem ao oncologista da criança, então, né? Saber doença de base, né? Quando que foi a recebida, a QT, de preferência, se souber, às vezes as mães próprias já sabem já o que recebeu e o número de dias desde a última infusão, né? Se não for infusão, via oral, o que está tomando também. E isso que vai ser importante depois para você relatar para o oncologista. Antecedentes epidemiológicos, né, especialmente sintomas virais do trato respiratório ou digestivo, né, doenças infecciosas crônicas como micobacterioses, etc. Então, saber o que aconteceu, quando começou, se alguém da família começou com sintomas que justificassem já ele ter a febre, ainda mais agora, né, nesse meio da Covid. Então, acho que é importante fazer uma abordagem também, saber se alguém que tem contato com a criança teve alguma epidemiologia para a Covid, aí mesmo e ele começou somente com a febre, né? Tratamentos antimicrobianos recebidos, né? E se está usando algum tipo de quimioprofilaxia, né? Ou fazendo alguma profilaxia. O exame físico aí deve ser bem minucioso, tá? Então, o protocolo mesmo já descreve que tem que ser sempre mais detalhado, principalmente avaliações de lesões cutâneo-mucosas, né? Então, oral, pensar em, né,
estomatites, em lesões ulcerosas, regiões vulvar, perineal e perianal, são muito importantes aí porque costumam dar, né, mucosites aí bastante importantes aí, principalmente pós-quimioterapia, né? Sempre avaliar também a região de inserção, né, e sítio de catéteres venosos, né, de curta e longa permanência, tá? Então, de repente, foi embora para casa com um pique, ou então tem um portocate, né, para saber se tem uma hiperemia local, se está alguma flutuação, né, sinal flogístico, né, ou então até mesmo secreção purulenta. É importante para a gente saber que pode ser um foco infeccioso aí dessa febre, então, né? No caso aí, então, a gente fazer, então, o que a gente vai pedir de exame complementar, né? Então, o que nós vamos fazer num caso de um exame complementar, o que a gente vai solicitar aí nessa primeira abordagem, então, no pronto-socorro, né? Então, a princípio, né? Então, vamos pedir. Eu preciso até confirmar isso, acho que já tem, no próprio TASI, já tem um kit de neutropenia febril, né? Então fica mais fácil. Então, hemograma, proteína C reativa, ureia, creatinina, TGO, TGP, bilirrubina, coagulograma, lactato, hemoculturas aeróbios centrais e periféricos, né, coletados pareados, e urina 1 com cultura. Tá? Então, esses são os primeiros exames aí que a gente deve solicitar numa primeira abordagem no pronto-socorro, pensando já numa neutropenia febril, então, tá? Casos de diarreia, colher, então, coprocultura, protoparasitológico e pesquisa de toxina A e B de Clostridium. Também é uma infecção comumente, né, achada nesses pacientes que fazem quimioterapia. Se sinais respiratórios, então, síndrome gripal com coriza, oginofagia, sinais radiográficos ou tomográficos com perdão intersticial, vidro fosco, coleta de painel viral é preconizado. Isso a gente já costuma fazer mesmo para todos os nossos pacientes, né? Mas vale um ressalto a mais aí no paciente neutropênico, né? Além agora também, né, que eu acho que vale a pena pensar também nessa época agora, né, de pandemia, a pesquisa do Covid também, então, tá? No caso, então... Espera aqui, não está indo por quê? Espera aí. Agora foi 2 vezes. Exames de imagem, então. Os exames de imagem, então, deve ser solicitado de acordo com a história clínica e sintomatologia dos pacientes. Aí também, independente do caso, o raio-x de tórax, né, apesar de ter uma baixa sensibilidade em crianças neutropênicas, é indicado para todo paciente no início do episódio de neutropenia febril, tá? Mesmo sem clínica. Então, junto com aquele pacote de neutropenia, vale também um raio-x de tórax, que vai ser bastante importante aí para a gente elucidar esse quadro febril também, né? Uma TC de tórax, uma tuma de tórax, então, é um exame de escolha para diagnóstico de infecções do trato respiratório inferior em pacientes neutropênicos, tá? Que às vezes a imagem também não aparece no raio-x de tórax, tá? Ultrassom abdominal e ou TC, né, abdominal, quando houver sintomas ou sinais que justifiquem a investigação de um foco abdominal, então, né, apendicite, né, alguns outros sintomas aí, uma invaginação, alguma outra infecção, né, abdominal também é bastante importante esses exames, então, tá? Vamos chegar então um pouquinho, né, para a gente falar então da questão da antibiótico terapia também, para a gente já ser instalada logo de cara nesse paciente neutropênico também, que depois a gente, conforme for a necessidade de internação, pode ser mudado, mas isso já é um protocolo já para fazer um segmento mesmo com esses antibióticos, então, né? Tratamento empírico de escolha para esses pacientes, então, né, vai sair nesse novo protocolo agora, internação hospitalar com cefepime, tá? E alguns, são 10 comorbidades, assim, ou critérios para você já pensar em entrar logo de cara com o cefepime, então, né? Então, no caso aí de pacientes oncológicos ou neutropênicos febris com idade menor que 3 anos, né? Devem ser obrigatoriamente receber o cefepime. Doença de base em atividade com invasão medular. Então, leucemias, linfomas, neuroblastomas também devem ser
deve ser utilizado já o cefepime. Vômito, diarreia importante, mucosite de grau 3 e 4, exemplo, falar ou comer com muita dificuldade ou limitação, né? Ou mais de 7 evacuações com fezes amolecidas por dia, também vale um antibiótico terapia com cefepime. Presença de hipotensão ou hipotensão ortostáticas com necessidade de reposição volêmica. Tá? História de quimioterapia intensiva, né, recente, que produz potencial toxicidade para a mucosa do trato gastrointestinal. Mucosite fibrinose confluente, dor, ulceração ou necrose e hemorragia. Né? Uma medicação que costuma acontecer isso é o Aracê, né? Altas doses de Aracê costuma dar esse tipo de reação. Evidências de sepsis, não precisa nem falar o porquê, né? Incluindo choque, hipotensão, hipotermia, confusão, calafrios, êmbolos sépticos, desconforto respiratório, hipoxemia, perfusão periférica ruim, alteração metabólica. Todos os sinais de sepsis aí, ou choque séptico também entram nesse protocolo. Infecções sugestivas ou relacionadas a catéter, ou partes moles, ou então aparecimento de calafrios, fazendo bacteremias, relacionado à manipulação do catéter. Às vezes, então, isso é mais comum no andar ou na UTI, né? Mais comum até na UTI, que vai manipular, às vezes vai tracionar o catéter e ele faz uma bacteremia ou faz uns calafrios. Então, é um sinal que pode estar com um foco infeccioso aí no catéter. Então, vale a pena o cefepime aí também. Suspeita de meningite, aí vale também naqueles casos aí de crianças que têm derivação, né? Evidência ou suspeita de pneumonia, aí vale também o critério diagnóstico aí com exame radiológico, tá? Dor abdominal severa ou distensão abdominal importante, ou achados radiológicos sugestivos de tiflite, ou presença de lesão perianal suspeita. Então, um abscesso perianal também cabe aí um antibiótico terapia com cefepime também, então, tá? Quando nós devemos ampliar esse espectro aí, então, né? Então, quando a gente tem indicar o uso da vancomicina. Então, quando a gente vai associar a vanco a esse cefepime, então, né? Choque séptico também, então, assim como o cefepime vale também entrar com a vancomicina, tá? Infecção anterior documentada por Staphylo resistente à oxa ou Streptopneumoniae resistente à penicilina nas últimas 12 semanas. Infecção documentada de pele ou de catéter. Presença ou suspeita de infecção do sistema nervoso central. Suspeita ou evidência de infecção ou suspeita ou diagnóstico de pneumonia. Então, tá? Então, esses são os sinais que também vale a associação. Você vê que muitos que a gente vê de critérios para introduzir o cefepime se repetem aqui, então vale a combinação cefepime e vancomicina. Então, né? E quando a gente vai entrar com metronidazol, né? Uma suspeita forte ou confirmada de colite pseudomembranosa, com pesquisa positiva de toxina do Clostridium, né, em fezes, né? Aí, se for um caso assim, né, que não vai ficar internado, pode até ser feito por via oral, né? Presença ou suspeita forte de abscesso perianal, né? Infecções intraabdominais, como por exemplo, tiflite ou apendicites também valem aí a questão do uso do metronidazol também, então, tá? Então, esse é o esquema mais ou menos de antibiótico terapia que vai ser, que é importante a gente saber, ter em mente, né? Isso aí depois vai ser descrito, o Sérgio está acabando de elaborar esse protocolo aí também, né? Então, de antemão, estou divulgando assim, só para a gente ter alguns cuidados agora, né? Principalmente nessa época agora, que a gente não pode deixar e não deve passar nada assim de maior gravidade. Aí também o uso do oseltamivir, né? Então, pacientes com febre, neutropenia e síndrome gripal associada também está indicado, pelo menos aí, mesmo com, às vezes, com teste rápido de influenza negativo, né? Muitos protocolos dizem para, mesmo assim, como eles são imunossuprimidos, entrar com o oseltamivir também, então, tá? Né? Mesmo com o caso dos quadros gripais aí, com influenza sabidamente negativos num teste rápido também, então, tá bom?
Aí as doses aqui, então, né, estão descritas, depois vai estar tudo no protocolo também. Então, CFepi 150 mg por quilo dia, Avanco de 40, metronidazol 30 mg quilo dia e o oseltamivir, né, o Tamiflu, descrito conforme a idade e o peso aí também, então, tá bom? Bom, era só assim, né, uma pincelada, mostrar mais ou menos o que era o protocolo, né, como a gente lidar logo no pronto-socorro, também não precisa infusão, de hidratação, é só mais para a gente ter uma ideia de o que pedir e qual antibiótico já agir logo de cara, assim, para a gente pensar, não num protocolo de sepse, né, normal, se a gente pensar num protocolo de sepse, né, já de neutropênico, a gente ter um pouquinho, abrir um pouco mais o leque também e saber que outros antibióticos são mais viáveis e são mais importantes aí no caso de neutropênicos febris, então, tá? É isso que eu quero fazer agora. Eu acho que a gente fazer agora aulas mais curtas, assim, até depois eu vou abrir agora para a gente conversar um pouco, e aí vocês sugerirem temas e aulinhas rápidas mesmo, de 20 minutos, meia hora, para a gente, né, bater um papo e saber tudo o que está acontecendo também e se atualizando também aos poucos, né? E a gente, né, agora também vou pedir ajuda de vocês aí também, para vocês fazerem, para vocês, lógico, se precisar eu ajudo vocês em tudo. E aí também a gente tem outros temas que vocês queiram também para a gente fazer, então, tá? Peraí, deixa eu só desbloquear aqui o mudo aqui. Pronto. Pronto, os microfones agora já podem ser abertos aí, viu? Então, já quem quiser falar alguma coisa, vocês estão tudo com o microfone desligado aí também, então. Aí, se vocês quiserem falar, agora é só desbloquear aí o microfone, então. Fala alguma coisa aí, Ti. Pronto. Conseguiu agora? Vê se está conseguindo. Aí. Agora foi. Agora foi. Eu acho que a neutropenia a gente tem que sempre lembrar dos outros protocolos, né? Então, você vê que acaba se cruzando com o protocolo de pneumonia, com o protocolo de sepse. Acho que agora a gente está vivendo aí o Covid, e alguns casos de Covid que a gente está vendo em crianças também estão cursando com neutropenia. Se a gente for ver paciente adulto, vários estão entrando com o cefepime desde o PS. Depois eles estão usando o ceftarolima lá em cima. Então, acho que assim, versa bastante sobre isso, né? Em pediatria, casos virais são muito comuns, então a neutropenia acaba acontecendo com frequência. Assim que os nossos pacientes voltarem, provavelmente a gente vai ver muitos casos. E a gente precisa ter atenção agora a essas variantes, né? Porque a gente vai pensar em Covid, mas tem dengue acontecendo, influenza. Então, na verdade, o Covid foi mais um vírus que veio para se misturar aí no nosso meio todo, né? Então, acho que esses neutropênicos, realmente a gente tem que ter uma atenção maior. Não é infrequente que a gente veja paciente tendo alta do PS, às vezes uma leucocitose, mas neutropênico, então a gente também tem que ter bastante atenção com isso. Tá? Quanto às aulas, eu acho que também os especialistas podiam começar a participar. Sim, também acho. Que eles venham também apresentar algumas coisas, né? Acho que ajuda aí, a pneumo é uma questão importante que deve apresentar também. A própria cirurgia pediátrica, eu acho que podia participar mais. A infecto, acho que tem que participar sempre. Como? Né? Então, acho que a gente tem que realmente trazer todos um pouco mais perto. A gente deve fazer também uma reunião com todos esses especialistas, pedindo para que também encaminhem mais pacientes para a gente, que não dependam só do PS, que agora a gente está vendo que não dá para fazer, né? Então a gente tem que ser criativo. Que vocês tiverem de sugestões de aula, mesmo de formas a gente voltar a crescer, estamos abertos aí a ouvir tudo. Combinado? Alguém... Nossa, que silêncio agora, todo mundo ficou quieto. Nossa. Deve estar passeando, né? Esse cara tá quieto. Eu queria sugerir que mantivesse aula online, mesmo depois que tudo isso passasse. Eu acho que ficou para a gente ficar. É muito melhor, né, Lu? Acho que o público é maior, né, do que a aula presencial até. Ainda precisa melhorar, mais ainda, fácil. Viu? Só aqui nas escolas não, tá?
Ah, não, não, só aqui, né? Definitivamente não. Não, Essa sugestão é muito boa. Até porque, geralmente, as aulas são na terça-noite. Terça-noite eu estou de plantão. Então, pelo menos no plantão, se estiver tranquilo, dá para assistir a aula. não, esse formato não vai mais embora. Isso aqui eu acho que não vai ter como não. É muito mais, é muito melhor mesmo, e a gente consegue já ter uma amplitude maior de gente. Eu acho que a gente vai conseguir com maior sucesso esse novo formato de aulas aí agora, né? Muito bom. E aí também. Só me explica de novo aí do oseltamivir, que eu entendi que você vai usar mesmo com um teste de influenza negativo. Então, na verdade, assim, eles falaram que alguns protocolos falam que assim, mesmo o teste rápido, depois que você tiver descartado mesmo, se você fizer no caso de vocês coletar uma pesquisa viral de influenza, aí se você é negativo, você pode tirar o seu também vírus. Mas no momento inicial, na suspeita, você entra até você estar tranquilo de que não é. Viu, Lu? Pode falar, Val. Sabe o que seria interessante também, que a gente ainda não teve aqui online? Alguma aulinha sobre cardio, destaque arritmias, que a gente está pegando aí, né? Taque supra, taque ventricular, Podemos falar com os cardio, ver se eles dão umas aulinhas. Né? Hã? Falar com as Tatianas, que são as do Sul, né? Morena e dou uma conversada com elas, quem sabe a gente consegue fazer uma próxima aulinha de arritmias aí também. Então. Vou marcar aqui. Pelo menos mais frequentes, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma periodicidade, pelo menos a cada 15 dias, tá conversando um pouquinho, a gente está se vendo aí também. Eu acho que isso é importante, a gente que não está mais tanto no PS, até para a gente se ver, para a gente estar sempre falando um oizinho também aí, também acho que é legal. Lu, em relação ao paciente não oncológico com uma neutropenia febril, é obrigatório retornar para colher exames? Só se mantiver sintomas? O que é o protocolo? Assim? Na verdade, como esse é voltado mais para o oncológico, né? Se vamos pensar em outros casos virais, como dengue, por exemplo, o próprio Covid, que dá esses quadros aí, né? Você vai ponderar muito, né? Realmente, assim, o oncológico é um mundo à parte, que é o caso mais comum dos neutropênicos, né? Mas nos quadros virais, a gente tem que fazer assim, o ideal é repetir mesmo o exame, se a gente fala assim, putz, vai para casa, né, que a gente acha que é um vírus mesmo, não tem, o estado geral é bom, e você vai para casa, repetir pelo menos em 48 horas para ver como é que se está comportando se for uma neutropenia sustentada, aí o ideal é deixar internado para investigação, e aí eu acho que vale o protocolo como se fosse um oncológico também. Ô Lu, estão me ouvindo? Estou ouvindo, Rê. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu não estou aparecendo, né? Não, você não está aparecendo. Deixa eu ver. Estranho. Deixa eu dar o start do vídeo aqui. Acho que não está indo, não sei. Não, só queria dar uma acrescentada. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu não sei se o Lu colocou, só para entender um pouco o racional por trás do cefepime nesse neutropênico oncológico, né? E quando a gente fala de neutropenia febril, teoricamente não é para qualquer neutropenia, é o paciente oncológico em quimioterapia. Por que isso? Porque o paciente que está com câncer e está em químio, ele está tendo uma destruição das células com alto turnover celular. Isso aí. Se pegar células de mucosa, trato gastrointestinal, eles estão com esse bloqueio aí de replicação celular. Então, esse paciente tem um alto risco de translocação bacteriana. Translocação bacteriana, exatamente. Então, aquela grande questão, se a gente está no hospital todo dia, se a gente interna ou neutropênico ou com uma pneumonia, nós médicos deveríamos usar cefepime, porque o cefepime, diferente do ceftriaxona, ele vai pegar gram-negativo principalmente intra-abdominal, né? Isso. A ideia vem da neutropenia febril e do protocolo para esses pacientes é por causa disso. Eles são colonizados, eles têm quebra de barreira de mucosa para germes com resistência intra-hospitalar.
Então, o Cefepime, a ideia dele poderia ser pipetase, ou tem protocolos que é diferente. Em geral, quando é criado um protocolo, provavelmente no São Luís foi assim que foi decidido, viram a flora dos germes gram-negativos, principalmente intra-hospitalares, e viram que o Cefepime era a melhor escolha para o caso. Então, a princípio, se eu abrir um câncer agora, eu não estou em químio, mas eu estou neutropênico, eu poderia entrar para esse paciente com Rocefin. Ou um paciente que vem de casa com outra neutropenia, claro que não seja viral, a gente está pensando numa infecção bacteriana, não teria necessidade de entrar com uma medicação que cubra germe intra-hospitalar, né? Acho que essa é a ideia. Desculpa, Lu, não sei se você falou isso. Na verdade, esse protocolo que está sendo criado agora, ele deixa um pouco mais, exatamente, às vezes por não diferenciar essa questão de neutropenia, é entrar logo de casa de Cefepime e aí, em 48 horas, você escalonar e você rever esse protocolo e aí você já escalonar esse antibiótico conforme for a necessidade. Mas eles falam, por um momento inicial, até por alguma certa resistência mesmo em neutropênicos com ceftriaxone, de entrar com Cefepime exatamente por causa dessa cobertura de translocação bacteriana mesmo também. Eu sei que é mais viável mesmo na questão mesmo do neutropênico em quimioterapia, né, Rê? Sim, é que essa é a ideia, né? Às vezes não, ainda mais a gente está no pronto-socorro, é melhor dar tiro de canhão. Isso, exatamente. Na formiga e depois rever. Era mais para falar aí qual era o racional até por trás aí, né? O pensamento é bem esse, Rê, assim, de você iniciar com Cefepime e depois, se for necessidade, se você vê os exames normalizando tudo, você escalonar para uma ceftriaxona, por exemplo. Sim. Mais alguma coisa, moçada? Muito silenciosos vocês hoje. Acho que não, Lu. Parabéns, obrigado pela aula. Não, beleza, então. Vamos tentar fazer um pouco mais rápido agora, a gente discutir mais